Abertura. Animação que mistura as obras produzidas pela Semana da Arte Moderna aos cartazes de divulgação do evento. Em volta deles, letras e figuras geométricas como círculos e retângulos pintados de vermelho, amarelo e azul. No centro, em letras de forma pintadas de vermelho e branco, 100 anos da Semana de Arte Moderna. Cartaz da Semana de Arte Moderna. O ano era 1922. A ideia, revolucionar a arte no Brasil. A Semana de Arte Moderna de 1922 Renato foi uma Forim espécie Júnior, de professor da terremoto Universidade que Estadual de abalou Londrina. as estruturas da arte brasileira, né? É engraçado quando a gente fala em terremoto, porque, de fato, no início de 1922 aconteceu um terremoto no interior de São Paulo e depois, quando veio a semana, que foi logo no começo do ano, em fevereiro, né? Eles retomaram essa ideia do terremoto. Claro que agora um terremoto estético que abalaria as estruturas da nossa arte nacional. As coisas estavam evoluindo e se sentiu a necessidade também de uma atualização de linguagens, né? Porque ainda mascávamos, ruminávamos coisas que vinham de um certo momento do século XIX, né? Desde uma arte bem acadêmica, né? Até um parnaso simbolismo, né? que reinava na poesia. Uma parte dos participantes da Semana de 22 frequentou Paris nos anos anteriores. Então, são filhos de famílias abastadas que puderam ir para Paris estudar, ou mesmo de férias. E lá eles têm contato com a cena cultural europeia e parisiense, que era muito intensa. Então, eles voltam da Europa querendo, de certa forma, fazer uma atualização do cenário. São Paulo era a máquina econômica do Brasil, e a economia exige contactos com a Europa e com o mundo que a burguesia do Rio de Janeiro não tinha. Fernando Martins, assessor cultural. De modo que a semana é um produto paulista mesmo, é feita em São Paulo e só podia ser feita aqui, com apoio desses aristocratas do café, que alugaram um teatro caríssimo para a época e convocaram e pagaram as despesas disso tudo. Como esse grupo se constitui para chegar na Semana de 22? Exatamente nesses saraus literários das famílias quatrocentonas, das famílias muito ricas, de fazendeiros do café, especialmente aqui de São Paulo, que reúnem e possibilitam que eles troquem experiências e aí, de certa forma, se constituam como um grupo ainda muito heterogêneo, mas, de certa forma, um grupo de ação cultural. Capitaneadas por Paulo Prado, essa elite começou a se aproximar desse grupo de jovens, porque essa elite percebeu que o Brasil precisava fazer sua independência intelectual. O movimento modernista ganhou força e adesão de nomes importantes da cena artística e cultural brasileira. E surgiu assim a Semana da Arte Moderna de 22. Em termos de literatura, o que a gente tinha basicamente como a arte... Renato Forim Júnior, professor da Universidade Estadual de Londrina. Né, que era uma arte muito enquadrada, muito baseada em aspectos formais, né, uma arte bastante racionalista. E o que esses poetas, esses artistas, de maneira geral, desejavam a partir do movimento modernista e da Semana de 22, era buscar um retrato real do Brasil. Era uma redescoberta do Brasil por meio da literatura, das artes plásticas, enfim, das artes de maneira em geral, né? Mário de Andrade é o sistematizador. Ele que deu a estrutura orgânica da semana. Ele que conseguiu elaborar os parafusos todos da semana e dar uma unidade a tudo. É uma figura de uma Fernando Martins, assessor cultural. Enciclopédica, de uma sensibilidade maravilhosa e que tinha um conhecimento que ia da música para a pintura, para a escultura, para a literatura, falava 4, 5 idiomas, então é o sistematizador. E quem era o rompedor? Quem era a pessoa que enfrentava e derrubava os muros? Oswaldo. Então, é a dupla formidável, que praticamente a gente pode sintetizar dizendo assim, um rompia os muros, era uma pessoa que enfrentava qualquer adversidade e abria os caminhos. E o outro vinha com as teorias assim absolutamente irretocáveis
para sedimentar o muro aberto. O Mário de Andrade é, naquele momento, vamos dizer assim, um ideólogo no que diz respeito à criação da música do Brasil. Isso porque ele sendo Flávia Toni, doutora em arte, que cuida de matérias teóricas, e um poeta também que justamente articula o fazer poético com o fazer musical, coloca ele numa situação bastante diversa dos demais artistas e músicos, porque ele estabelece um diálogo natural entre pensar a poesia e pensar a música. Eu acho que vale a pena a gente pensar Ana que Paula a semana Simeone, é plural. professora do São Instituto de Estudos Brasileiros, No campo USP. da música você tem algumas questões, na literatura e nas artes visuais outras. Quando eles pensaram a Semana de Arte Moderna, como era um grupo de artistas muito novos, jovens, né, com produções ainda não muito conhecidas, como é o caso do próprio Oswald de Mário, do Menotti Del Picchia, eles convidaram para fazer parte da semana um autor mais conhecido e consagrado, que era justamente o Graça Aranha. Então é o Graça Aranha, que tinha uma relação com a tradição, mas também era bastante aberto a essas transformações, que fez a conferência de abertura da Semana de Arte Moderna. Primeira fala, no dia 13 de fevereiro de 1922, ele já começa destacando essa ideia de que todas as artes precisavam conversar, então o teatro, a música, as artes plásticas. Da mesma maneira, o Menotti Del Picchia também destaca a importância e até o espaço de teatro municipal, porque ali tinha a música no palco, mas tinha declamação de poesia, tinha também conferências no hall do teatro, tinha exposição com várias obras de artes plásticas e até maquetes de arquitetura. Então havia, sem dúvida nenhuma, essa exposição e esse intercâmbio de conversas entre os artistas. A Semana de Arte Moderna, ela aconteceu em 3 dias, né? Ao contrário do que muita gente pensa, né? Foi o dia 13, o dia 15 e o dia 17 de fevereiro de 1922, e 3 dias foram suficientes para causar todo o estrondo e toda a transformação estética que viria a partir de então. Aí estava o pessoal da música, com Villa-Lobos, estava o pessoal da literatura, com Menotti, com Oswald, uma turma paulista com alguns representantes do Rio, cito especificamente Ronald Carvalho e Manuel Bandeira. Na pintura, nós tivemos Di Cavalcanti como figura principal. Estava o John Grass, que era um pintor europeu que estava em São Paulo, amigo do Oswald, amigo do Mário. Claro, Anita Malfatti, a heroína, a mártir das flechadas injustas do Monteiro Lobato. Estava Zina Aita. Eram essas as figuras Quadro fundamentais. Homens Trabalhando. As obras que foram apresentadas... Luiz Armando Bagolin, curador da exposição Era Uma Vez o Moderno. Tinham realmente elementos modernistas ou modernos. A Anitta, né, que já tinha viajado, né, para a Europa, para os Estados Unidos, conhecia, enfim, mas a maior parte, né, das obras literárias, plásticas, né, esculturas apresentadas não eram essencialmente modernas. O moderno estava muito mais no discurso, na narrativa, né, no desejo coletivo de se romper, né, com o passado, né, mas não destruir o passado, na verdade arejar as ideias, né, trazer uma renovação, um espírito novo. Mário de Andrade, 20 anos depois, em 42, ele falou: a semana dá uma liberdade de pesquisa absoluta que não havia. Um acesso à pesquisa para todas as artes e para todos o conhecimento. Segundo, ela dá uma consciência de nacionalidade que não havia. E ela dá também um acesso à qualidade estética, a uma estabilização das artes que também não havia. Então, fundamentalmente, o Brasil descobre as suas formas de expressão. Até então, só se conhecia Lívio Trottenberg, músico. A trajetória do Villa-Lobos.
não se conhecia a música, não havia sido tocada ainda a música dele aqui em São Paulo. Inclusive, ele trouxe para São Paulo músicos do Rio de Janeiro que já estavam acostumados a tocar as músicas dele para tocar aqui no Municipal. Apenas foi agregada a participação da pianista Guiomar Novaes tocando obras do Villa-Lobos para piano. Mas o interessante é que justamente a semana propiciou a descoberta de Villa-Lobos para São Paulo de uma forma efetiva. Na semana a gente tem no campo das artes visuais, Ana Paula Simeone, professora do Instituto de Estudos Brasileiros. Anita Malfatti, que é um nome muito central na semana. A Zina Aita, que é uma artista que tinha uma produção interessantíssima naquele contexto, e a Regina Gomes de Graça, que trouxe elementos têxteis, né, para essa exposição da semana. Então não é pouca coisa a gente pensar num movimento, num marco tão central, tão importante para a nossa historiografia, com 3 mulheres presentes. A Tarsila não fez parte da semana, nessa época ela estava em Paris. Ela cursava a Academia Julian e fazia obras que eu acho lindíssimas, estudos de academia, mas que não podem ser consideradas vanguardistas de modo algum. Ela volta para São Paulo depois que a semana já aconteceu, e a partir daí que ela vai conhecer o grupo dos modernistas, né, o famoso grupo dos 5, Anitta, o Oswald, que vai ser seu companheiro, o Mário de Andrade, o Menotti Del Picchia, e graças a eles e a Olivia Guedes Penteado, de quem ela se torna amiga, ela se torna uma artista modernista. Então, é interessante que ela na verdade, ela descobre, né, o modernismo em São Paulo, não é em Paris, onde ela estava. Em Paris, que é a capital do modernismo. Vinheta. Escrito no centro, entre formas geométricas, o modernismo brasileiro. Existe um mito, né, de que Cauê Alves, curador do Museu de Arte Moderna de São Paulo. As artes plásticas, mas não apenas, mas principalmente nas artes plásticas, modernismo. Mas antes de 22, desde o início do século XX, pelo menos, sim, existiam manifestações artísticas modernas. A mais conhecida delas é a exposição da Anita Malfatti, em 1917, aquela justamente que Monteiro Lobato teria fez uma crítica severa, chamando aquilo de paranoia, mas o processo de consolidação do modernismo se inicia no início do século XX, pelo menos, e acho que a Semana de 22 é um momento ali de reconhecimento, começa a ganhar um apoio da própria burguesia, que começa a perceber a importância da vanguarda modernista brasileira. A exposição de Anita Malfatti é um divisor de águas, porque Fernando Martins, assessor cultural. As reações que ela provocou, formaram-se 2 grupos. Os grupos daquelas pessoas que não aceitavam as novidades que a Anita Malfatti tinha trazido, dos seus cursos nos Estados Unidos, quando pintava ao ar livre, e aqueles poucos intelectuais que compreenderam a novidade, o alcance daquela mudança. Entre esses que compreenderam o alcance da mudança estavam Mário de Andrade na frente, Oswald, Menotti, e formou-se então um pequeno grupo de apoiadores de Anita Malfatti. Contra quem? Contra Monteiro Lobato, que foi no estado de São Paulo e publicou o famoso artigo Paranoia ou Mistificação, dizendo que aquilo era uma arte de pessoas dementes. Anita Malfatti, a sua Ana Paula Simeone, 17, professora do Instituto de Estudos Brasileiros USP. Algo que é, que é novo, muito forte para o circuito paulistano, que é a ideia de um cromatismo completamente livre, ou seja, que a cor não tem que ser submetida a nenhum dado do real. Ou seja, a cor ela é o resultado de uma expressão do artista ou de uma pesquisa puramente pictórica. Ela é livre de qualquer elemento literário, ela é livre de qualquer elemento naturalista. Então, essa liberdade cromática, a gente pode entendê-la, né, dentro de um conceito de arte moderna, como um primeiro gesto, como uma autonomia da obra de arte. O crítico Alfredo Bose, ele vai dizer Renato que o Forim modernismo Júnior, brasileiro, professor da Universidade Estadual de Londrina. a junção de 2 forças. Uma força que é centrípeta e uma força que é centrífuga.
A força centrífuga seria justamente olhar para fora, principalmente para a Europa, e atualizar a inteligência e o pensamento brasileiro a partir das vanguardas europeias. Essa seria uma das forças, né, a centrífuga. Mas nós tínhamos também essa força centrípeta, que era olhar para dentro do Brasil, né, para o que nós tínhamos de mais rico e para a nossa diferença com relação ao mundo, e espelhar essas características também na nossa arte, numa nova estética brasileira. No modernismo brasileiro, as mulheres têm uma centralidade que é incomum quando a gente compara com a França, quando a gente compara com a Argentina, quando a gente compara com a Espanha, Portugal, diversos países. Não é que não existiram mulheres modernistas nesses outros países, existiram, mas elas não tiveram a centralidade, o reconhecimento em vida que as brasileiras tiveram. Vinheta, escrita no centro em formas geométricas, polêmicas e curiosidades. Eu acho que ela foi sendo construída como um marco. Ana Paula Simeone, professora do Instituto de Estudos Brasileiros USP. A crítica da época, a imprensa, ela teve uma repercussão, mas não é uma repercussão tão grande assim quanto a história da arte vai fazer dela. Na música, Madalena Tagliaferro, com seu ar já consagrado como um medalhão da prateleira dos burgueses felizes, ela foi lá e participou, deu um ar de respeitabilidade à semana, porque assim, não eram só loucos, se Madalena Tagliaferro também toca, então alguma coisa, pelo menos alguma coisa de bom tem lá. E Villa-Lobos, que veio numa noite com um problema no pé, e não podendo calçar direito, veio de chinelo. E o pessoal achou que Villa-Lobos Fernando Martins, assessor cultural. Exigia para tocar ou fazia parte do modernismo tocar de chinelo. Não tem nada a ver com nada a ver. Mas Villa-Lobos é um inovador absoluto da música brasileira. A gente sabe Flávia Toni, doutora em arte. O Oswald de Andrade conversou, chamou alguma claque, né? Alguns estudantes que fossem ao teatro, que se manifestassem. Parece que houve, de fato, da parte dele, a ideia de criar um clima de certa polêmica, né? Agora, quando a gente lê a crítica dos jornais a respeito da música, a gente se dá conta que não há um desagrado da obra do Villa-Lobos. A obra que o Villa-Lobos apresenta durante a Semana de Arte Moderna, ela é uma obra diferente daquele momento, porque eram músicas que ainda não tinham sido escutadas em São Paulo, pelo menos, né? Mas no campo dos vários acontecimentos, por exemplo, da declamação de poemas, da declamação de palestras, há, de fato, algumas situações que os estudantes aproveitam para fazer vaias e jogar objetos na plateia, mas mais uma coisa que, pelos jornais mesmo, parece um tanto orquestrada, né? A semana marca, então, essa primeira ruptura entre o que acontece no palco e a plateia, e o gosto da plateia. Aí houve uma fricção, houve um conflito, e aí que nasceram as vaias, os apupos em relação aos artistas, a uma parte dos artistas que se apresentaram na semana. Foi esse primeiro conflito entre palco e plateia. Dentro de uma perspectiva maior, não só formal, mas mais sociológica, ampliada, a semana promoveu, de fato, uma dissonância e uma abertura para atitudes e gestos de vanguarda. Vinheta, escrito no centro, entre formas geométricas, o legado da semana de 22. E o que é importante é o que ficou daquele momento historiador. Para as gerações que operam a linguagem atualmente, não é mesmo? Então, muita coisa está viva até hoje. Eu acho que a visualidade que a Tarsila cria na fase pau-brasil está viva até hoje. Aquela série de desenhos que ela fez nos anos 20, né, de uma simplicidade absurda, né, maravilhosa ao mesmo tempo, aquilo está hoje presente nas cogitações de qualquer jovem no Brasil que esteja operando a questão da arte. A poesia do Oswald de Andrade, os poemas que estão presentes tanto em Pau-Brasil como o primeiro caderno do aluno de poesia Oswald de Andrade, estão presentes. Manifestos oswaldianos também são os mais vivos. A poesia, uma certa poesia do Manuel Bandeira,
né? Meio coloquial, irônica, né? Para usar um termo aplicado por uma certa linha do simbolismo francês, né? Tá vivo, o Manuel Bandeira está vivo até hoje. O Villa-Lobos é um compositor executado até hoje no mundo inteiro, né? Então, muita coisa que foi plantada lá está viva até hoje. E falar de modernismo é falar em Portinari, que apesar de não estar presente na semana de 22, quando tinha apenas 19 anos, se uniu ao movimento artístico nos anos seguintes. Portinari foi um polo de captação. João Cândido Portinari, diretor-geral do projeto Portinari. As principais preocupações da sua geração. Preocupações estéticas, artísticas, culturais, sociais e políticas. Agora, de uma geração que convém lembrar alguns nomes para a gente ter uma ideia, né, do tamanho daquela geração. Nós estamos falando de Mário de Andrade, de Manuel Bandeira, de Jorge Amado, de Carlos Drummond de Andrade, de Cecília Meirelles, de Murilo Mendes, de Oscar Niemeyer, de Lúcio Costa, de Villa-Lobos. Eu poderia continuar citando mais nomes, né? Então, o Portinari conviveu intensamente com todas essas pessoas, inclusive, vamos dizer, na nossa própria casa, né? Minha mãe fazia umas macarronadas que não tinha hora para começar nem para acabar, e eles iam chegando, né? E aí iniciava-se aquela discussão sobre o Brasil, sobre a arte, sobre a política, sobre o mundo, né? O legado deixado por Portinari deu origem a um projeto que leva o nome do pintor. E além de reunir suas obras, leva informação e conhecimento artístico para a comunidade. Não havia museu nenhum, não havia nenhum catálogo das obras de Portinari. O paradeiro dessas obras era desconhecido, em sua maioria. A gente sabia que elas estavam dispersas por todo o território brasileiro e fomos encontrar obras em mais de 20 países das 3 Américas, da Europa e do Oriente Próximo, né? E é muito importante você observar que a obra do Portinari não é uma obra abstrata, que propõe linhas, formas, cores, volumes, né? Ela é uma obra profundamente comprometida com o social, com o humano, com valores, né? De não violência, de fraternidade, de espírito comunitário, de respeito à vida, né? De justiça social. Então, nós chegamos à conclusão que, se você pensar em nossos filhos e nossos netos, nas gerações futuras, o que poderia ser mais valioso para eles do que receber esses valores? Vinheta, escrita no centro entre formas geométricas 100 anos depois. Para comemorar os 100 anos da Semana de 22, foram realizadas exposições na Fiesp, Centro Cultural Fiesp, em São Paulo, e outra no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Essa exposição trouxe manifestações de diversas linguagens, como arquitetura, algumas maquetes. Cauê Alves, né, curador do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Esculturas, e contou um pouco da história do processo de construção da arte moderna no Brasil. Claro que com uma ênfase, né, na semana, mas mostrando também os desdobramentos, artistas, né, que não participaram, né, como a própria Tarsila, né, mas Flávio de Carvalho, ou Guild, Portinari, tantos artistas que de algum modo, né, continuam o processo de construção da arte moderna brasileira ali depois dos anos 20 e dos anos 30. E acho que é uma exposição bastante ampla que nos permite uma visão, né, menos provinciana, entender que o modernismo ele acontece também no Brasil todo, não é um fenômeno apenas paulistano. Uma das características Flávia Toni, doutora em a maneira arte. como ele conversa com várias manifestações. Então, os músicos conversam com os atores e os artistas de teatro, assim como conversam com os poetas, assim como conversam com os artistas plásticos. Então, os diálogos se multiplicam. Multiplicando-se os diálogos, multiplicam-se também as possibilidades de intercâmbio artístico. Nesses 100 anos da Semana músico. de Arte Moderna, a gente pode dizer que talvez o que fica mais importante dela é esse gesto de ruptura, de querer mudar, de querer ultrapassar o momento cultural, a situação cultural, o status quo do momento, né, como as coisas estavam, no sentido de uma ruptura positiva que propunha, que buscava novos horizontes. A reflexão sobre a história, olhar, compreender a história, nos ajuda a nos entender quem é hoje e projetar possibilidades de futuro, né? Então, para a gente poder seguir
É importante entender o que de fato foi, né, essa Semana de Arte Moderna, e acho que ela nos abre um caminho ali nos deixa um legado e nos abre um caminho com possibilidade de um sonho de um futuro melhor. Então existia uma utopia transformadora, e acho que se a gente ainda acha que tem muita coisa para transformar nesse país, nesse mundo, tem que olhar para trás, não no sentido nostálgico, né, de viver como era bom 100 anos atrás, não, para que a gente construa os próximos 100 anos. Créditos finais. Produção Jussiane Matos. Roteiro e edição Flávia Metzger. Assistente de produção Mário Sérgio Cardoso. Imagens Rodolfo Muniz. Operador de áudio Marcelo Ottoni Braga. Montagem e finalização Neuber Tavares e Rafael Duarte. Direção de arte e animação Sérgio Coelho Júnior. Videografismo Leonardo Leonoso. Núcleo de programação Rosa Oasi. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça, 20 anos.